Olá a todos, o meu nome é Beatriz e hoje vou falar um pouco acerca do artigo Song Categories and Musical Style of the Yupik Eskimo, escrito por Thomas Johnson em 1989, como projeto da cadeira de Etnomusicologia, Culturas Musicais do Mundo do curso de Ciências Musicais. Este artigo pretende conceder algum conhecimento referente às características rítmicas, musicais, estruturais e acerca do contexto dos 13 tipos de canções executadas pela comunidade esquimós Yupik. Esta comunidade fica localizada no sudoeste do Alasca, nos Estados Unidos da América, e conta com cerca de 17 mil elementos que se dividem em comunidades indígenas. O autor, Thomas Johnson, fez uma divisão das suas canções em 13 tipos, defendendo que o estilo e tema da canção tendem a ser determinados pelo papel social de quem a canta. A primeira categoria a destacar, e a mais dominante, são as dance songs, canções feitas para serem acompanhadas pela dança. Geralmente, estas canções acompanham danças mímicas e o ritmo mais comum a ser encontrado é um 5/8. A nível de performance, encontramos um grupo de músicos sentado em linha que percutem vigorosamente enquanto cantam também. Existem muitos poucos instrumentos musicais registados na música Alaska, mas um deles é um tambor redondo, liso e de madeira coberto com uma membrana de mamífero marinho, que é segurado na mão esquerda e percutido com uma vareta. Geralmente, apenas os homens têm um papel de percussão, embora as mulheres não estivessem proibidas de o fazer, pois os melhores caçadores na comunidade são condecorados com o prestígio de representar a comunidade na prática musical. O rufar do tambor é muito importante para sincronizar os dançarinos e adicionar momentos de pausa dramática no meio da canção. Os percussionistas tornam-se então os líderes das canções e os compositores da cidade, também porque, por serem mais ativos, têm mais experiências para contar. Na comunidade Yupik, é tradicional os dançarinos dançarem de joelhos, com os homens agrupados ao centro, em frente, e as mulheres nos lados. Outra particularidade é que os homens dançarinos desta comunidade abanam pequenos aros de madeira cobertos com penas de coruja branca, enquanto as mulheres acenam pequenos discos de pele de foca, cobertos de tufos de pelo da juba do caribu, uma espécie de alce. Isto serve para acentuar os movimentos e entender a dança no espaço. A nível performativo, podemos visualizar movimentos de dança agressivos nos homens, que refletem o seu papel de subsistência, e, contrariamente, nas mulheres, movimentos graciosos e leves, como o seu papel a cozer peles ou arrancar penas. As danças Yupik refletem 3 principais tópicos: incidentes heróicos ou cômicos no mar, comportamento animal, principalmente de pássaros, e figuras heróicas e legendárias. A nível estrutural, as canções de dança Yupik possuem várias estrofes sequenciais que apresentam progressivamente as várias cenas da história em questão. Quando a história alcança uma mudança de direção relevante, o ritmo dos tambores altera-se e a música passa a uma fase contrastante. Entre cada estrofe, os tambores marcam 4 compassos de ritmo não acompanhado para dar tempo de preparar a cena seguinte. Na componente musical, a melodia oscila entre 2 notas principais, que entre elas formam um intervalo de quarta perfeita, para conferir à música uma qualidade hipnotizante. As melodias Yupik geralmente limitam-se ao uso de 2 centros melódicos, com uma nota ocasional a servir de intermediária entre eles, como uma apogiatura descendente, que divide a quarta perfeita em 2 intervalos melódicos sucessivos, uma segunda maior e uma terceira menor. Em casos excepcionais, a melodia pode alcançar uma sétima menor, compreendendo então 2 quartas perfeitas, cada uma contendo uma terceira menor interna, formando no total uma escala pentatónica. Uma característica destas canções é que as melodias terminam sempre a repetir a nota final diversas vezes, numa vogal melismática. Geralmente, essa nota será a segunda nota mais grave da escala usada na canção. O canto é sempre executado em uníssono, usando muitas vogais ai-ai-yanga, feitas numa qualidade vocal nasal e estridente, caracterizando-se também por uma pulsação glótica ou diafragmática em concordância com os tambores. As músicas da dança Yupik colocam muita ênfase na comédia e no humor, de modo a reunir as pessoas em eventos sociais, já que durante o inverno passam longos meses confinados em pequenos metros quadrados.
Para esse efeito, também são usadas máscaras cômicas feitas de madeira. Seguimos então para a segunda categoria, as chamadas Shaman's Songs. O shaman e o pique eram o mais importante intermediário entre os caçadores e os espíritos da caça, comunicando através de um dito tambor mágico e de canções de transe que levavam a sua alma em viagem para o outro mundo. As visões do shaman eram as inspirações para as danças de máscaras da temporada. Estes também conseguiam curar doentes físicos e mentais através de psicologia e remédios naturais. O shaman era então o padre da comunidade, compositor e médico, sendo também considerado um homem de respeito com muitas mulheres. Por causa disso, também havia quem considerasse o shaman uma má pessoa e por isso o assassinasse para o condenar. Muitas músicas de shamans falam sobre a lua e as viagens do espírito até à lua. O conceito a acreditar seria que através do rufar do tambor do shaman a sua alma saísse do corpo e fosse transportada pelo tambor mágico até à lua para conversar com os espíritos da caça e aí pedir-lhes sucesso. Durante a composição, geralmente feita para festivais importantes, o shaman era rodeado de ajudantes que garantiam que não aconteciam erros. A terceira categoria a destacar são as Hunting Songs, ou canções de caça, que tinham o poder único de impedir que grandes animais escapassem e que os mecanismos de captura apanhassem animais com bastante pelo. Estão por isso relacionadas com atividades de subsistência praticadas pelos homens e com os respectivos acidentes que aconteciam durante a caça. Estas canções eram cantadas enquanto andavam, viajavam de trenó ou simplesmente esperavam no mar congelado. Como podemos ver, o facto desta comunidade dar tanta importância às canções de caça prova a forma como eles viam a música como um poder sobrenatural, usado para manipular e estabilizar os aspectos imprevisíveis do universo. A quarta categoria, destacada por Thomas Johnson, são as Teasing Songs. Estas músicas começaram por ser usadas como um mecanismo de controle social, numa sociedade que não possuía nenhum mecanismo legal. Através delas, a vítima tinha o poder de gentilmente envergonhar um ofensor à frente da Assembleia, constituída por quase toda a comunidade, utilizando humor, sátira e paródia para corrigir comportamentos desaprovados. O objetivo deste método musical era corrigir um comportamento, evitando confronto direto, uma vez que a comunidade e o pique valoriza muito a resolução de conflitos através de métodos pacíficos. Hoje em dia, as teasing songs são mais usadas para entretenimento e humor entre a comunidade, como forma de gozar uns com os outros e não tanto para fins legais. De seguida, avançaremos para as traveling songs, ou canções de viagem. Os esquimós e o pique sempre foram muito conhecidos por viajar grandes distâncias, principalmente durante o inverno para irem para campos de primavera ou verão. Estas viagens servem para necessidades de subsistência, mas também para efeitos de lazer e fortalecimento de laços entre comunidade e família. As canções de viagem têm por isso o propósito de entreter os viajantes durante longas horas de caminho e relatar as aventuras que ocorram. É através destas viagens que muitas comunidades e o pique aprendem novas danças e canções que depois irão recriar na sua terra natal. Um tema muito típico nas canções de viagem é o clima, nomeadamente a forma do vento e a formação das nuvens. Em termos musicais, estas canções têm uma pulsação de 2/4 e o cantor deve fazer pequenas pausas abdominais ou glutais entre cada sílaba. A sexta categoria são as berry picking songs, ou canções de colheita. Nos meses de verão, é comum que esta região do Alasca traga vários tipos de frutos vermelhos, que serão depois industrialmente recolhidos e armazenados em câmaras frias por debaixo do chão até ao inverno, para conceder nutrientes e vitaminas necessárias. Normalmente serão mulheres e crianças mais velhas a fazer a viagem de barco para encontrar boas plantações de frutos vermelhos e, por isso, as canções costumam destacar vários aspectos geográficos. Em termos musicais, a pulsação também segue um 2/4 e a melodia enfatiza as 3 notas de um acorde com uma quinta justa. O alcance da canção é pouco profundo, o que a faz ser adequada a vozes jovens. Pelo mesmo motivo, possui várias secções repetitivas.
Até aqui, estas 6 categorias são maioritariamente executadas por adultos. Mas a partir de agora, as categorias que vamos analisar são feitas para crianças ou cantadas por adultos para crianças. Comecemos então pelas Story Songs, ou canções narrativas. O objetivo destas canções é relatar uma longa história onde a música assume um papel mágico de superação. Nas histórias tradicionais Yupik, a narrativa é a seguinte. Primeiro, ocorre uma perda de comida ou de uma esposa. Depois, o herói tem de sair de casa para solucionar essa perda. De seguida, é encontrado um obstáculo nesse percurso, como uma tempestade, montanha ou até um monstro. Aí, o herói canta uma canção mágica para ultrapassar o obstáculo, já que a música era interpretada como tendo um poder sobrenatural. Depois, através da música, o herói é capaz de ultrapassar o obstáculo. Por fim, retorna então numa jornada de aventura de regresso a casa, até alcançar o seu destino e se reunir com a família. A maior parte destas canções é muito antiga e por isso o seu significado já foi perdido, sobrando apenas algumas sílabas sem sentido que antes haviam sido palavras reais. A nível temático, era comum estas canções falarem de espécies locais de pássaros e pequenos animais, atribuindo-lhe qualidades humanas. Nas histórias mais longas, a canção é mesmo cantada por um dos animais humanizados para o outro. O que talvez possa chocar acerca destas canções é que muitas delas mencionam sangue e partes do corpo rebentadas, assim como o ato do canibalismo, o que, segundo o autor, pode ter duas origens. Primeiro, a cultura esquimó baseia-se muito na atividade de descamar, cortar carcaças e armazenar carne crua de animais. Outro motivo pode ser ensinar às crianças e o pique que a agressão é um grande tabu nesta sociedade. As próximas 3 categorias destinam-se a ser cantadas como acompanhamento de um jogo. O primeiro, Juggling Game, é feito para adultos e crianças e pensa-se ser muito antigo. Neste jogo, as pessoas fazem malabarismo com seixos numa só mão, enquanto uma canção rápida é cantada ao tempo do malabarismo. A canção tem um largo número de estrofes e envolve bastante humor e luxúria, por vezes tornando-se indelicado e satírico. A pulsação consiste numa série de 8 notas rápidas num alcance de quinta perfeita, e a estrutura baseia-se em repetições das secções da melodia. Estas canções são cantadas a solo, normalmente por mulheres mais velhas para crianças pequenas. Ensinavam coordenação e equilíbrio. Já no segundo jogo, String Figure Game, um grande laço de corda era cortado das mãos até à testa ou aos pés. Durante uma estrofe, são adicionadas voltas ao laço ao mesmo tempo do ritmo e das sílabas da canção. Na segunda estrofe é colocado um dedo no laço para preservar as voltas e adicionam-se mais algumas, agora na direção oposta. O jogo termina quando o cantor retira o dedo, desfazendo todas as voltas, e pergunta às crianças o que lhe aconteceu, o que estas tendem a achar muito divertido, como se de magia se tratasse. Este jogo ensinava manipulação e habilidades de direção, o que era muito importante, já que os esquimós tinham que trabalhar a sua orientação num ambiente cheio de neve. A próxima categoria envolve o jogo Jump Rope, que era acompanhado por canções bipartidas entre uma longa secção repetitiva e uma secção mais pequena, mas também repetitiva. Na metade mais longa é feita uma pergunta, como o autor dá exemplo de "Mãe, vais amar-me todos os dias?" E na secção mais pequena entra um participante na corda giratória e canta uma resposta de 2 palavras, como sim, não, sim, não. O jogo termina quando acontece um erro no salto à corda e a palavra que estava a ser cantada nesse momento deve então ser aceita como resposta à pergunta inicial. A categoria seguinte é o Ghost Game Songs, ou Jogo dos Fantasmas, onde os participantes fazem uma pergunta repetitivamente, por exemplo, onde está o Kunaktuk, que é o fantasma mais assustador para esta comunidade? Uma resposta humorística deve ser então improvisada por cada participante à vez, com a resposta a mudar a cada ciclo. Os perdedores devem tornar-se o fantasma que deve então perseguir e apanhar os outros jogadores. Em termos musicais, estas canções têm uma pulsação de 3x4 com uma estrutura de pequenas secções repetitivas que contêm algumas interjeições de palavras assustadoras,
equivalentes ao nosso bu. Isto acontece porque na cultura Yupik as crianças são desde cedo familiarizadas com fantasmas e espíritos indesejáveis. Por exemplo, quando alguém morria, as janelas eram deixadas abertas para que os espíritos malignos pudessem sair. As próximas duas categorias são referentes à identificação de animais, sendo esta uma categoria de canções única da comunidade Yupik. A primeira são as Bird Identification Songs. Estas canções são geralmente cantadas por pessoas mais velhas para crianças pequenas e ensinam acerca do comportamento de pássaros e outros animais pequenos, contendo um rico vocabulário de onomatopeias que imitem os seus sons. Desde cedo, as crianças aprendem a capturar pássaros de maneira apropriada e são até recompensadas pelo primeiro pássaro morto. Estas canções têm um ciclo métrico de 8 barras repetitivas que providenciam a fácil memorização de uma fórmula curta. A pulsação é de 2/4 e consiste numa nota longa seguida de uma nota curta e uma pequena pausa. A próxima categoria são as Fish Identification Songs, usadas pelos Yupik para enganar os seus predadores e capturá-los mais facilmente. Nelas, cada estrofe tem um instrumento marinho diferente e a pulsação é de 2/4, acelerando sucessivamente com notas mais curtas. Nestas canções, os peixes são vistos como contendo qualidades e emoções humanas e os Yupik falam de forma doce para os peixes na esperança de que eles gostem da sua captura e reencarnem na temporada seguinte para se deixar ser capturados novamente. A última categoria, destacada por Thomas Johnson, são as Income Cooing Songs, que também parece ser única à comunidade Yupik no Alasca. Estas canções têm um texto muito desenvolvido e normalmente só é compreendido totalmente pelos familiares da criança a quem a canção foi oferecida pelos pais. Estas músicas mencionam traços de personalidade e fisionomia da criança, assim como as suas alcunhas e os eventos especiais da sua vida, como a primeira caça ou algum grande evento de família. O principal propósito é simbolizar o amor dos pais pela criança, embora também possa servir, por exemplo, como canção de embalar. O objetivo é que a pessoa conserve esta música durante toda a vida, podendo ser acrescentadas frases ao longo do tempo e sendo depois cantada por ela e pelos familiares em momentos de stress. A pulsação é de 2/4 com secções repetitivas num alcance máximo de 1/8. Normalmente, a melodia é decrescente do início para o fim da canção, sendo comum o uso de quartas e quintas e podendo incluir algumas notas faladas pelo meio. Estas canções surgiram porque para a comunidade Yupik a relação entre pais e crianças é muito importante. Muitos acreditam até que as crianças são reencarnações dos antepassados e por isso dão-lhes o nome de grandes figuras da família na esperança de que também elas tenham uma vida próspera. Dando por fim a explicação então de cada categoria, concluímos desta análise de Thomas Johnson que a música na comunidade Esquimó Yupik tem algumas características que a distinguem das restantes comunidades indígenas, como por exemplo a dança em posição de joelhos. Em suma, toda a música vocal é cantada em uníssono, sem harmonias, e com o predileto das vogais aiaianga. A pulsação geralmente prende-se num 5/8 para canções que acompanham a dança e 2/4 ou 3/4 para as restantes categorias. Já a afinação baseia-se na escala pentatónica com um uso frequente de intervalos microtonais. Despeço-me aqui na esperança de que este podcast tenha sido esclarecedor para vocês e que tenham agora uma ideia mais clara dos diferentes usos da música e das canções na comunidade Yupik.